que falar do Clube de Regatas Vasco da Gama? Como você resume a história de um clube quando simplesmente ela perpassa por toda a sua existência? E no meu caso, essa história começa muito antes de eu sonhar em existir. Então essa história ocorre ali no começo da década de 70, quando um menino com mais ou menos seus 14 anos, 15 anos, tinha um trabalho de escola para fazer, na qual ele deveria entrevistar uma personalidade, um ídolo que ele tivesse. Então ele foi com o seu colega até o estádio de São Januário entrevistar algum jogador do time principal. Qual não foi a surpresa ao chegar lá e perceber que o time principal não estava treinando naquele dia e inclusive estava treinando fora do estado. A única alternativa que eles tiveram foi entrevistar um jogador do time júnior. E o jogador que eles entrevistaram na oportunidade foi o jogador chamado Carlos Roberto, que no final daquele mesmo ano explodiu para todo mundo como o garoto dinamite. Com toda a humildade, simplicidade, generosidade e simpatia que sempre foi peculiar ao Roberto, ele recebeu aqueles meninos, ele partilhou as histórias que ele tinha no futebol, dedicou uma parte do seu dia a estar com eles e, inclusive, os incentivou, caso eles quisessem, a fazer um treino, um teste para jogar no clube. E assim eles fizeram, inclusive, marcaram o teste, voltaram no clube, viveram momentos muito especiais além desse, mesmo que eles não tivessem seguido na carreira do futebol. Anos depois, num plantão de enfermagem como outro qualquer, esse mesmo menino, já adulto obviamente, simplesmente acabou recebendo no seu plantão, novamente, o Roberto Dinamite, nessa oportunidade, num momento frágil, levando um parente para se internar, passando por um problema de saúde, mas mesmo assim, mais uma vez, o Roberto, com toda atenção e com toda generosidade, ficou ali com ele conversando e, na verdade, passando por aquela situação da melhor forma que foi possível. Essas duas experiências, na verdade, foram muito marcantes para esse menino e são até hoje, tanto que acabaram passando do meu pai para mim, que foi a pessoa que viveu essas experiências. Então eu tenho lembranças mais ou menos ali no começo dos anos 90, final dos anos 80, de ficar em frente à televisão com uma camisa do Vasco muito emblemática da época, assistindo ao Bob, que é, como eu sempre me referi a ele, como uma pessoa muito próxima, como se fosse alguém praticamente da família, e tive a oportunidade de viver os meus ídolos no Vasco da minha geração, que no caso foram Edmundo, que eu tive a oportunidade também de conhecer e de acompanhar, ver títulos super importantes, como o título do Brasileiro de 97, como a Libertadores, como a Copa do Brasil, que foi inclusive na gestão do Roberto Dinamite como presidente. Mas o amor por um clube é muito mais do que um título, é muito mais do que a gente possa inclusive explicar. Muitas pessoas simplesmente se identificam por uma camiseta ou por uma história, e talvez eu não consiga, nesse vídeo tão curto, explicar o meu amor pelo Vasco. Mas o que eu posso deixar registrado é agradecer ao Clube de Regatas Vasco da Gama por fazer parte da minha história, por fazer parte da história da minha família, e ao Roberto Dinamite, que sempre também esteve nesses momentos conosco. E como bem disse no vídeo que o Vasco fez para ele recentemente, infelizmente, isso não foi uma despedida. Então, eu posso dizer que enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Viva Roberto Dinamite! Saudações vascaínas!